Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje é mais uma aula de direito administrativo sobre o tema o Estado. Vamos estudar os conceitos de Estado, os elementos, os poderes do Estado. Mas antes, é muito importante que você inscreva-se no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de vidas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas pessoas mais humildes que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Direito administrativo. Vamos estudar o Estado, o conceito de Estado, os elementos do Estado, poderes, natureza, fins e princípios. Direito administrativo, conceito. Segundo Eli Lopes Meireles, o conceito de Estado não é único, ou seja, ele se difere segundo o ângulo em que é considerado. Dessa forma, o Estado, do ponto de vista sociológico, o Estado é corporação territorial, dotada de um poder de mando originário. Sob o aspecto político, é comunidade de homens, fixada sobre um território, com poder superior de ação, mando e coerção. Sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica, territorial e soberana. O Estado é a pessoa jurídica de direito público interno, pois é capaz de adquirir direitos e obrigações. O Estado de Direito, pois cria as leis e, além disso, também se sujeita a elas. Conceito de Estado. Dalmo Dallari diz que Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Segundo Eli Lopes Meireles, o conceito de Estado varia segundo o ângulo que é considerado. Sociológico, é uma corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Político, é comunidade de homens fixado sobre um território com poder superior de ação, de mando e de coerção. Constitucional, é uma pessoa jurídica territorial soberana. Despenquem prova os conceitos de Estado. Elementos do Estado. O Estado é constituído de 3 elementos originários e indissociáveis: povo, território e soberania. Então, os elementos do Estado são povo, território e soberania. Povo é uma coletividade de indivíduos ligados ao Estado, vínculo ético, religiosos, políticos que se unem. Lembrando que sem o povo não é possível haver Estado, e é para o povo que o Estado se forma. Então, guerreiros e guerreiras, sem o povo não existe Estado. Território é a base espacial do poder, onde se exerce o poder, sendo materialmente composto pela terra firme, incluindo o subsolo e as águas internas. Lembrando também que não existe Estado sem território, pois ele estabelece a ação soberana do Estado. Então fica a dica: povo e território, então não é possível haver Estado, e para que o Estado se forma. Então, ou seja, sem o povo não existe Estado e sem o povo não existe território. Recapitulando, sem o povo não existe Estado e sem o povo não existe o quê? Território. Despenquem prova. Soberania é uma característica essencial do poder para o Estado. Só o poder do Estado é soberano e não há Estado sem poder soberano. É a qualidade que torna o poder do Estado supremo internamente ou extremamente. A soberania significa que o Estado é igual e independente em relação aos demais. Então, soberania significa que Estado é igual e independente em relação aos demais. Povo, território e soberania. Povo é o seu componente humano, demográfico.
território, a sua base física, geográfica, soberania, o elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo. Então, quais são os elementos do Estado? Povo, território e soberania. Sem o povo não existe Estado e sem o povo não há território. Elementos do Estado: povo, território e soberania ou governo soberano. Elementos do Estado, como cai em prova, com Robson Concursos é assim. Ele mostra o assunto e depois mostra como cai em prova, porque isso é ser inteligente, isso é ser estratégico, isso é ser esquematizado. Então, meus nobres, os elementos do Estado, como cai em prova, ano 2016, analista judiciário, TRT. A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. Com certeza, a alternativa A. Povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. Lembrando que sem o povo não é Estado e sem o povo não é território. Os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. São elementos indissociáveis do Estado. Mais uma questão, como cai em prova os elementos do Estado. Ano 2017, agora analista judiciário de novo, TRE. O Estado é formado pela união de 3 elementos originários e indissociáveis. Esses elementos são, com certeza, alternativa A: território, povo e governo soberano. Às vezes na questão vem governo, às vezes vem governo soberano, mas os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Só lembrando, sem o povo não há Estado e sem o povo não há território. Mais uma questão, como cai em prova os elementos do Estado, ano 2008, oficial de cartório. É elemento do Estado. E aí, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras? Qual dessas alternativas é a correta? Qual elemento do Estado? Com certeza a alternativa é governo soberano. Tá gostando? Inscreva-se no canal, dá o seu like, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Então, meus nobres, como cai em prova, mais uma questão, elementos do Estado, despenca em prova, ano 2012, agora é administração, o cargo de administrador, acerca dos elementos do Estado e da abrangência de seus poderes, julgue os itens a seguir. O Estado é formado por 3 elementos: o povo, o território e o governo soberano. Até aí, correto. Constituindo este último o elemento condutor que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização, emanado do povo. E aí, nobres guerreiros, certo ou errado essa questão? Com certeza está certíssima. Elemento do Estado: povo, território e governo soberano. Só lembrando que sem o povo não há Estado e sem o povo não há território. Agora vamos estudar os poderes do Estado. Poderes do Estado: tripartição flexível. Logo, cada poder desempenha funções típicas e, de modo acessório, funções atípicas, pois com características das funções típicas dos demais poderes. Quais são os poderes do Estado? O legislativo, o executivo e o judiciário. Legislativo, qual é a função típica? Legislar. Função atípica: administrar. O executivo, função típica: administrar. Função atípica: legislar. Judiciário, função típica: julgar. Função atípica: administrar. Então, meus nobres guerreiros, os poderes do Estado são legislativo, executivo e judiciário. Todos eles têm funções típicas e atípicas. No meu canal Robson Concursos há um vídeo de revisão dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Lá fala quais são os poderes da União: legislativo, executivo e judiciário. Então, meus nobres guerreiros, só aí no meu canal que lá está a revisão dos princípios fundamentais. Constituição Federal, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Vai lá no meu canal Robson Concursos, na playlist de Direito Constitucional, que lá tem a revisão completíssima e com várias questões dos princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º, e lá entra o artigo 2º, são poderes da União: o executivo, o legislativo e o judiciário. Poderes da União, como cai em prova com Robson Concursos é assim: ele mostra o assunto, depois mostra as questões mais recentes
como cai em prova, porque isso é ser estratégico, isso é ser inteligente e é isso que você procura. Ano 2014, técnico judiciário, TRF, são poderes ou órgãos que existem obrigatoriamente na União, nos estados e em todos os municípios. E aí, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, essa questão, se fosse hoje na prova, você acertaria? Quer ler de novo a questão? Preste atenção, essa questão tem pegadinha. São poderes ou órgãos que existem obrigatoriamente na União, nos estados e em todos os municípios. E em todos os municípios, sabemos que os poderes da União ou dos estados são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas será que em todos os municípios tem esses três poderes? E aí, meus nobres guerreiros, hoje você acertaria essa questão? Seja sincero com você. Se não, é hora de aprender aqui com Robson Concursos. É assim que Robson Concurso estuda, é assim que Robson Concurso mostra para você como cai em prova. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra C. Poder Executivo e Poder Legislativo. Não é em todos os municípios que há o Poder Judiciário, só em alguns municípios, não em todos, na maioria sim, mas não em todos. Mas em todos os municípios há Poder Executivo e Poder Legislativo. Então, meus nobres guerreiros, na União, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Forças Armadas e Tribunal de Contas. Os estados, nos estados há o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Tribunal de Contas. E nos municípios há o Executivo e o Legislativo. Então a questão diz, são poderes ou órgãos que existem obrigatoriamente na União, nos estados e em todos os municípios. Então a alternativa correta é a letra C. Só Poder Executivo e Poder Legislativo existem em todos os municípios. Questão interessante essa, questão linda, maravilhosa. Forma de Estado. O Estado, ele pode ser unitário ou federado. Unitário, apenas um ou unidade de poder político central. Exemplo, Uruguai. O Estado federado, poder político repartidos entre os federados. Poderes central, regional e local. Estado federado, poderes políticos distintos e autônomos, coexistindo no mesmo território, pois com capacidade de autoadministração. Exemplo, Brasil, a União, estados, DF e municípios. Não esqueça, a autonomia federativa assenta-se na existência de órgãos governamentais próprios e com competências exclusivas. Não esqueça, fique ligado, a autonomia federativa assenta-se na existência de órgãos governamentais próprios e com competências exclusivas. E agora fique ligado, bisuzão, a federação é cláusula pétrea. Qual é a forma de Estado? Federação. Então a federação, ou seja, a forma de Estado que é federação federativa, ela é uma cláusula pétrea. Está lá no rol das cláusulas pétreas, artigo 60 e parágrafo 4º da nossa Constituição. Vamos revisar daqui a pouco. A forma de Estado, como cai em prova com Robson Concursos, é assim, guerreiros. Ele mostra o assunto e depois mostra como é que cai em prova. É estratégico, esquematizado, dinâmico. Isso é ser inteligente. Tá gostando? Inscreva-se no canal, dá o seu like, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Ano 2018, Banca FCC, o cargo sociólogo. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, o Brasil é uma república federativa. Esse termo exprime respectivamente qual a alternativa correta? Com certeza a alternativa a forma de governo e a forma de Estado. Vamos revisar que a forma de governo mnemônico, fogo na república, é república. E a forma de Estado, federativa, federação, que é uma cláusula pétrea. Então, a república federativa, república, é uma forma de governo e a federativa é a forma de Estado. Mais uma questão, forma de Estado, como cai em prova? Há basicamente duas formas de Estado, o Estado unitário e o Estado federativo. Sobre essas formas, é correto afirmar que o Estado federativo conta com unidades subnacionais autônomas, com governo próprio, com competências estabelecidas pela Constituição do país
e que não podem ser revogadas pelo governo central. E nobres guerreiros, nobres guerreiras, certo ou errado essa questão? Com certeza está certíssima a questão. Então, mais uma questão, forma de Estado, como cai em prova, ano 2018, cargo administrador. O Estado unitário se diferencia do Estado federalista em vários aspectos. O que é um Estado unitário? Olha só o que a banca fez. O que é um Estado unitário? Se você voltar aos slides, você vai descobrir e relembrar ou decorar o que é um Estado unitário. Exemplo, o Uruguai é um Estado unitário. Se lembrou do conceito de Estado unitário? Uruguai, Estado unitário. Então, com certeza, a alternativa A é um Estado governado por um governo central, onde não há autonomia política das unidades subnacionais. Exemplo, Uruguai. Então, o Estado unitário é um Estado governado por um governo central, onde não há autonomia política das unidades subnacionais. Mais uma questão, forma de Estado, como cai em prova. São várias questões, porque esse assunto despenca em prova. Ano 2019, assistente em administração. Celso Ribeiro Bastos observa que foi a forma mais imaginosa já inventada pelo homem para permitir a conjugação das vantagens da autonomia política com aquelas outras defluentes da existência de um poder central, ao se referir à forma de Estado adotada pelo Brasil, que é a novos guerreiros. Celso Ribeiro de Bastos, ele observou todo o conceito da forma de Estado. E aí, qual é das alternativas corretas? Forma de Estado mnemônico, FEFE. Forma de Estado federativa, com certeza alternativa D, que é, só relembrando, artigo 60, parágrafo 4º, entre os rolos dos incisos, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser abolidas, mas podem ser acrescentadas, mas não pode jamais ser abolidas as cláusulas pétreas. Forma de Estado, mais uma questão como cai em prova. Ano 2014, procurador do município. Para atingir o bem comum, o Estado se estrutura para exercer o poder político. Nesse sentido, seguindo o conceito de forma de Estado, a organização pode ser, com certeza, alternativa C, unitário ou federal. Então, meus nobres guerreiros, forma de Estado, a organização pode ser o quê? Unitário ou federal, porque a forma de Estado pode ser federativa ou pode ser unitário. Mais uma questão, forma de Estado, como cai em prova, nobres guerreiros, nobres guerreiras. Ano 2008, delegado de polícia. Por forma de Estado, podemos entender o seguinte, e aí, com certeza, alternativa C. De que maneira ocorre a organização político-administrativa do Estado, estabelecendo o grau de descentralização do poder central e a autonomia dos poderes locais. Vamos recapitular? Por forma de Estado, podemos entender o seguinte: de que maneira ocorre a organização político-administrativa do Estado, estabelecendo o grau de descentralização do poder central e a autonomia dos poderes locais. Caiu para delegado de polícia. Mais uma questão, forma de Estado, como despenca em prova. Ano 2014, prova na lista legislativo Câmara dos Deputados, a respeito da organização do Estado brasileiro e do federalismo. Julgue os itens que se seguem. No federalismo orgânico, há uma presença marcante do ente federal, em detrimento das unidades federadas. E aí, nobres guerreiros e nobres guerreiras, sabe qual a resposta? Está certo ou errado? Com certeza a alternativa está certo. Esse é o conceito do federalismo orgânico. Há vários tipos de federalismo. Eu não vou explicar aqui cada um deles porque leva um tempo danado. Então, fica só o critério para o conhecimento dos guerreiros do federalismo orgânico, entre vários. Quais são? Há o federalismo por agregação, federalismo por desagregação ou segregação, federalismo dual, federalismo cooperativo, federalismo simétrico, federalismo assimétrico, federalismo orgânico, federalismo de integração, federalismo de equilíbrio e o federalismo de segundo grau. Então, todos esses são tipos de federalismo. Fica a critério dos nobres guerreiros e nobres guerreiras estudar cada um deles.
Esse assunto ele é muito mais aprofundado, é mais das carreiras de delegado, defensor público, promotor, juiz, mas trouxe aqui para conhecimento dos nobres guerreiros, nobres guerreiras, força e honra. Então, meus nobres guerreiros, mais uma questão como cai em prova a forma de Estado, ano 2018, delegado de polícia ama esse assunto. É correto afirmar que o federalismo, com certeza alternativa C, ocorreu no Brasil por meio de um movimento centrífuga por segregação. Esse assunto despenca em prova, é esquematizado, é estratégico, você tem que aprender esse assunto. Recapitulando, é correto afirmar que o federalismo ocorreu no Brasil por meio de um movimento centrífuga ou por segregação. Mas Robson Concursos, que movimento centrífuga ou por segregação é esse? Não se preocupe, aqui eu explico tudo. Então, meus nobres guerreiros, fica a dica. A agregação ou centrípeto diz se a federação teve origem com a união de vários estados soberanos que se agregaram num movimento de fora para dentro, só será centrípeta, como a Federação Norte-Americana dos Estados Unidos. Então, se for de fora para dentro, será o quê? Centrípeta, como a Federação Norte-Americana. Exemplo, Estados Unidos. 2. Segregação ou desagregação ou centrífugo, se a federação teve origem em um estado unitário que se fragmentou num movimento de dentro para fora, será centrífuga por segregação ou desagregação, como a Federação Brasileira, exemplo, o Brasil. Então fica a dica, se for de fora para dentro, será centrípeta, exemplo, Estados Unidos. Então, se for de fora para dentro, ou seja, se for de dentro para fora, tá vendo que esse assunto é estratégico? Você às vezes se perde se é de fora para dentro, se é de dentro para fora. Então, recapitulando, se é de fora para dentro, será o quê? Centrípeta, exemplo, Estados Unidos. Se for de dentro para fora, será o quê? Centrífuga, ou por segregação ou desagregação, exemplo, a Federação Brasileira, o Brasil. De novo, se for de fora para dentro, será o quê? Centrípeta, exemplo, Estados Unidos, Federação Norte-Americana. Se for de dentro para fora, será o quê? Centrífuga, ou por segregação ou desagregação, exemplo, é a Federação Brasileira, exemplo, Brasil. Jamais você vai errar esse assunto. Depois dessa aula você vai acertar o que é de dentro para fora, o que é de fora para dentro, o que é centrípeta, o que é centrífuga. Então, meus nobres guerreiros, de novo, dentro, fora para dentro, o que? Centrípeta, Estados Unidos, Federação Norte-Americana. De dentro para fora, o que? Centrífuga, por segregação ou desagregação, exemplo, Federação Brasileira, o Brasil, força e honra. Então, meus nobres guerreiros, vamos agora ver o que é confederação. Estudamos o que é federação, forma de Estado, agora vamos ver o que é confederação. A confederação é oposta à forma de Estado federativa e possui como principais características o fato de que seus membros são estados soberanos, que celebraram um tratado para formar uma união dissolúvel. Esses estados soberanos podem ainda criar um órgão central para levar a efeito as suas decisões tomadas, estabelecendo obrigações recíprocas. Então, meus nobres guerreiros, a confederação, mediante celebração de tratado, união dissolúvel dos estados soberanos, podem criar um órgão central. Os membros têm soberania e direito de secessão. Essa é a confederação, totalmente oposta à federação. Confederação, como cai em prova com Robson Concursos, é assim. É o assunto, depois a questão estratégica, esquematizada e inteligente. Ano 2015, banca FCC, Cefaz. Confederação é um tipo de... E aí, meus nobres guerreiros, agora se ficou fácil. Teve o assunto, teve o conceito, teve a explicação e depois a questão, não erra, não tem como errar.
Com certeza, alternativa a acordo entre estados soberanos. Confederação é um tipo de acordo entre estados soberanos. Então, por que não a letra B? Porque a forma de estado é a federação. A confederação é totalmente ao contrário da federação. E a federação no nosso Brasil é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Forma de governo, fogo na república. Sistema de governo, mnemônico, sigo presidente. Regime de governo, rego de democrático. Então, meus nobres guerreiros, confederação é um tipo de acordo entre estados soberanos. Forma de estado é o quê? Federação. Forma de governo é o quê? República. Sistema de governo é o quê? Presidencialismo. Regime de governo é o quê? Democrático. Forma de estado, federação. Forma de governo, fogo na república. Sistema de governo, sigo presidente, que é o mnemônico, presidencialismo. Regime de governo, democrático. Resumo da teoria geral do Estado. Vamos agora ao nosso resumo da teoria geral do Estado. Forma de Estado, federativa. Então, Estado federado, Brasil é igual ferrado, é igual Estado federado. Eu utilizo fé. Forma de Estado federativa, cláusula pétrea. Regime político, democracia. Eu utilizo rego de regime político, democracia. Forma de governo, eu utilizo fogo na república. Forma de governo, república, fogo na república. Sistema de governo, eu uso sigo presidente. Presidencialismo, sigo presidente. Espécies de formas de Estado. Há o Estado unitário e há o Estado federal. Estado unitário. O Estado unitário tem um poder político centralizado em um núcleo estatal único. Exemplo, Portugal, Brasil, até a Constituição Federal de 1891. Uruguai também é um exemplo do Estado unitário. Estado federal, poder político descentralizado a pessoas jurídicas dotadas de autonomia política, exemplo Brasil. Vamos estudar ainda em aula específica o que é descentralização, desconcentração, concentração. Não se preocupe, em aulas próximas vai ter esse assunto. Mais um resumo da teoria geral do Estado, federação versus confederação. Vimos que a federação é uma cláusula pétrea, que é a forma de Estado, e a confederação é totalmente oposta à federação. Federação, união indissolúvel de entes autônomos, fundada na Constituição, que protege o pacto federativo. Não há direito de secessão. Confederação, vínculo dissolúvel estabelecido entre estados soberanos, fundado em um tratado internacional, exemplo, Estados Unidos de 1781 a 1787. Classificação das federações. Quanto à origem, por agregação ou por segregação ou desagregação. Federalismo por agregação. Agregação de estados soberanos. Movimento centrípeto. De fora para dentro é sempre Estados Unidos. Se lembrou, o movimento centrípeto é de fora para dentro. Exemplo, Confederação Americana. Federação Americana. Exemplo, Estados Unidos. Federalismo por segregação ou desagregação. Já fica a dica. Exemplo, a Federação Brasileira, o Brasil. Então, federalismo por segregação ou desagregação. O Estado unitário se descentraliza politicamente. Movimento centrífugo de dentro para fora. Exemplo, Brasil. Só se lembrar, movimento centrífugo por segregação ou desagregação é de dentro para fora. Exemplo, Brasil. Movimento centrípeto. Opa, movimento centrípeto é de fora para dentro. É totalmente inverso ao Brasil. Exemplo, Estados Unidos. Não tem como mais errar essa questão. Quanto à concentração do poder, centrípetas ou centrífugas. Federação centrípeta. O governo central detém maior parte do poder político. Exemplo, Brasil. Federação centrífuga, entidades regionais detêm maior parte do poder. Exemplo, Estados Unidos. Observação, federalismo de equilíbrio. Busca-se a distribuição equitativa de poderes entre os governos central e regionais. Então, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma aula. Continue nessa perseverança, essa constância nos estudos. Eu sei, é muito difícil, é cansativo, é dolorido tentar manter a constância todos os dias.
labutando, estudando no seu cantinho de estudo. Mas esse é o segredo da vitória, esse é o segredo dos vencedores, esse é o segredo de quem assinou a sua nomeação e tomou posse no cargo do seu sonho. Continue nessa força, assim como eu venci, você também vai vencer. Assim como eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de chocolate, de água mineral, de camarão na praia. Já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Se eu venci, se eu consegui, você também vai vencer, você também vai conseguir, independente da sua classe social, independente da sua situação financeira. Eu quando estudava, eu quando era servente de pedreiro, eu quando vendia minhas coisas, eu sonhava em um dia ganhar um salário mínimo. E hoje eu sou policial civil do estado de Pernambuco, fazendo direito e sonhando amanhã, daqui a 10 anos, ser delegado, promotor ou juiz. Você tem a caneta, você escreve a sua história, você constrói o seu futuro. A educação é linda, é por isso que eu prego muito a educação, é por isso que eu falo muito de Nelson Mandela, de Paulo Freire, porque Nelson Mandela disse: a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo é a educação. Paulo Freire disse: se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, meus nobres guerreiros, continuem nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Eu acredito em você, Deus acredita em você, você tem que acreditar em você. Continue nesse vigor, nessa esperança. Vocês que moram em bairros humildes, se parou de estudar, volta a estudar. Se desistiu de estudar, volte a estudar. Você constrói a sua história, você constrói o seu futuro e você é o exemplo. Você tem que ser o exemplo para o seu bairro, para a sua família, para a sociedade. Você tem que ser o exemplo para você mesmo, meu nobre guerreiro e nobre guerreira. Fé, força e foco. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer. A boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Inscreva-se no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra!